Sempre que o final de ano chega, a gente costuma ter esse momento de reflexão, a gente costuma olhar para o próximo ano, né, no caso de 2026, com muito mais curiosidade, com esperança de fazer uma vida nova, de fazer uma vida diferente. Mas a verdade é que o conceito de insanidade, ou talvez a maior insanidade que pode existir na nossa vida, é acreditar que a gente vai ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. A grande questão, e eu vou te fazer uma pergunta muito sincera agora, e se a resposta para sua pergunta for não, muito provavelmente esse vídeo vai fazer muito sentido para a tua vida e eu vou te ajudar muito a chegar no lugar onde você quer chegar. Se a sua resposta for sim, aí você pode fechar o vídeo, pode fazer qualquer outra coisa, porque talvez esse vídeo não se encaixe na sua vida neste momento. A pergunta que eu quero fazer é: se 2026 terminar exatamente igual 2025 terminou, você vai estar satisfeito? Você vai estar feliz com o seu ano de 2026? Se a sua resposta for não e você deseja fazer um 2026 diferente, um 2026 melhor, obviamente, fica aqui comigo que eu vou te ajudar com 5 perguntas que você precisa responder para fazer um 2026 melhor. Mas se você responder que quer que 2026 termine exatamente como 2025 está terminando, aí esse vídeo talvez não seja para você, porque você identificou que não tem o que melhorar, ou não tem o que fazer diferente, ou não tem que de fato, não tem o interesse em fazer um próximo ano melhor, e aí existem outras grandes opções de vídeos aqui no YouTube. Mas se você quer fazer um 2026 melhor, conte comigo para isso, porque eu vou te ajudar com 5 perguntas, 5 reflexões que eu tenho certeza que vão fazer a diferença. Eu quero que você pegue um papel e uma caneta a partir de agora para responder com a maior sinceridade do mundo. Por quê? De novo, a maior insanidade que existe é continuar fazendo as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Então, para a gente conseguir fazer um próximo ano melhor, a gente precisa ser sincero primeiro no diagnóstico, porque se eu não identifiquei o que eu quero melhorar e por que eu quero melhorar no próximo ano, eu não vou conseguir fazer um 2026 melhor. E depois, eu preciso ter um plano de ação claro de como eu vou conseguir fazer isso. Então, toda melhora na nossa vida passa primeiro do diagnóstico de perguntas honestas, isso eu vou te entregar agora, e depois é importante que você identifique essas respostas aqui e saiba exatamente como você vai chegar com indicadores, com KPIs claros para alcançar esse objetivo. Então vamos lá! Meu caderninho aqui, agora ele está diferente, essa inclusive foi uma das coisas que eu me dei de presente nesse final do ano, um caderno maior para eu começar a ter mais clareza nas minhas anotações, tanto dos estudos quanto dos roteiros. Mas a primeira pergunta, sem fugir muito do assunto agora, a primeira pergunta é: o que em 2025 te afastou da pessoa que você sabe que poderia ter sido? Em uma das minhas reflexões com a minha terapeuta, com a minha psicóloga, eu cheguei à conclusão que no último ano e meio, principalmente, eu deixei que a vida me conduzisse muito. A vida e, por consequência, outras pessoas me conduzissem muito por um caminho que não necessariamente tenha sido ruim, mas talvez não seja o caminho que eu gosto. É basicamente o que eu queria chegar. É basicamente como se você estivesse no banco do carona de um carro e o destino que você chegou ao estar no banco de carona, mesmo, no banco do carona, mesmo que você não tenha decidido, não foi um destino ruim, mas ele não foi o destino que você escolheria se você tivesse maior intencionalidade. E eu chegando à conclusão com a minha terapeuta de que o que me afastou da pessoa que eu poderia ter sido foi basicamente eu utilizar correria como anestesia. Esse, inclusive, é um dos grandes erros que todos nós cometemos na nossa vida. Quantas pessoas você conhece que estão com a saúde ruim, estão com o relacionamento ruim, estão com o emprego ruim ou a vida profissional ruim, estão com a vida financeira ruim e quando você questiona elas, óbvio, de maneira amigável ou talvez não tanto, sobre por que ela está com tantos problemas e quando que ela vai olhar de fato para isso, ela responde: ano que vem eu cuido da minha saúde, agora tá muito corrido. Ano que vem eu penso em pedir um aumento pro meu chefe, agora eu preciso concluir um projeto. Ou quando as coisas acalmarem ano que vem, quando as coisas melhorarem ano que vem, eu penso em sentar com a minha esposa, com a minha namorada, com o meu namorado, com meus filhos, que seja, pra gente decidir o que fazer de fato para melhorar o nosso relacionamento. Só que esse momento mais calmo que a gente espera, ele não vai chegar. Então, eu entendi que eu estava usando correria como anestesia para os meus problemas e eu decidi para 2026 que eu não vou ser mais essa pessoa.
Para 2026, a coisa mais importante que eu, Pedro, vou mudar na minha vida é que eu vou começar a fazer perguntas mais difíceis para mim mesmo. Eu vou começar a ter um acompanhamento mais claro da minha rotina. Eu vou começar a ter mais clareza se eu estou me aproximando do meu objetivo, que para 2026 é mais claro do que nunca, ou eu estou me afastando desse objetivo. Então, responde de maneira sincera para mim. Vamos lá. O que em 2025 te afastou da pessoa que você sabe que poderia ter sido? Eu já respondi para você. O que me afastou da pessoa que eu sei que poderia ter sido foi usar a correria como anestesia. Não necessariamente o destino que eu cheguei foi um destino ruim, mas ele provavelmente não foi o destino que eu queria chegar. Então preste muito atenção nisso e responda com sinceridade. A segunda pergunta é: o que você fez em 2025 que te deixou orgulhoso? E esse é um grande ponto que a gente precisa prestar atenção. Quando a gente projeta um novo ano, nós normalmente olhamos para o ano anterior como um olhar um pouco mais criterioso do que a gente precisa melhorar. Em 2026 eu quero ser uma pessoa melhor, quero treinar mais, quero ganhar mais dinheiro, quero fazer coisas infinitas melhores. Mas aí a gente esquece de olhar para trás e agradecer pelo que a gente fez. O que em 2025 te deixou orgulhoso da pessoa que você é? E aí eu não falo apenas profissionalmente. Mas em 2025 você teve uma vida financeira melhor? Em 2025 você tratou as pessoas melhor? Os seus relacionamentos melhoraram? Em 2025 como você tratou os teus pais, os teus amigos? Em 2025 como você cuidou da saúde? Em 2025 você foi uma pessoa mais focada em sua saúde? Em 2025, agora sim, voltando, quem foi você no seu trabalho? Você fez um bom trabalho? Você fez um trabalho bem feito? E se você possuir pelo menos uma coisa pela qual você agradece pelo seu ano de 2025, que te deixa orgulhoso de si mesmo, reviva essa questão. Porque a gente esquece muitas vezes, naquele âmbito da insatisfação, a gente esquece muitas vezes das coisas boas que a gente faz porque a gente fica projetando o tempo inteiro melhorias. É óbvio que é muito importante a gente pensar em ser uma pessoa melhor e a gente projetar um próximo ano melhor. Tanto que foi essa a primeira pergunta que eu te fiz no vídeo. Mas ao mesmo tempo a gente não pode esquecer de quem nós estamos nos tornando e das coisas boas que acontecem pelo caminho. A maior felicidade que acontece na nossa vida não é no destino final. A maior felicidade que acontece na nossa vida é quem a gente se torna para chegar nesse destino final. Então eu sei que 2026 precisa ser um ano melhor para todos nós, mas isso não apaga que 2025 teve suas coisas boas e suas coisas ótimas. Reviva essas coisas. O que você fez de bom em 2025? O que você fez que te deixa orgulhoso em 2025? A gente não pode esquecer das coisas boas que a gente faz, porque se nós esquecermos, a gente sempre vai estar com a sensação de estar atrasado, estar devendo. Então responda essa pergunta com a maior sinceridade que você possui. O que você fez de bom em 2025 que te deixou orgulhoso de si mesmo em 2025? A terceira pergunta, vamos lá. Como seria a sua vida? Essa pergunta é fundamental. Como seria a sua vida ideal em 2026 nas áreas pessoal, profissional e saúde? O que eu quero dizer com isso? Eu vejo, infelizmente, muitas pessoas projetando, às vezes, alavancar uma das áreas, seja pessoal, seja profissional, seja a área da saúde, e muitas vezes em detrimento das outras. E não confundam as coisas. Eu já disse algumas vezes aqui, se vocês me acompanham há mais tempo, sabem que eu não concordo com a palavra equilíbrio. Então, talvez em 2026, a tua vida profissional seja muito mais importante e relevante do que sua saúde e sua vida pessoal. Pode ser que você precise acelerar em 2026 e tá tudo certo. Estando consciente disso, tá tudo certo. De forma intencional, tá tudo certo. Mas mesmo assim, a gente precisa ter indicadores claros da nossa vida pessoal e da nossa vida profissional para que a gente não deixe o carro descambar muito. O que eu quero dizer com isso? Se você sabe que vai precisar em 2026 trabalhar muito mais do que você vem trabalhando por causa de um objetivo específico, como você pode fazer mesmo assim para manter uma base de saúde estável, para que a sua saúde não te prejudique? O que eu quero dizer com isso? Você pode trabalhar 12 horas por dia em 2026, desde que você consiga arrumar meia hora, 3, 4 vezes por semana para se dedicar a fazer um exercício físico. Que você se alimente bem ou que você tente minimamente dormir bem.
bem. O grande erro que a gente comete é que ao acelerar em uma área, a gente fecha completamente o olho em outras áreas. E a gente abre mão de tudo. Então eu vou começar a trabalhar mais e azar da minha família, azar da minha saúde, eu não tô nem aí para mais nada, eu só quero acelerar no trabalho. E aí a gente consegue esse objetivo, porque a gente coloca tanta energia naquilo que a gente acaba conseguindo, só que a gente faz com que as outras áreas da nossa vida estejam pegando fogo. E depois, muitas vezes, a gente já não consegue apagar esse fogo. É o caso de muitas pessoas que passam 5, 10 anos se dedicando tanto ao trabalho que ficam com uma doença totalmente evitável por causa do seu estilo de vida e depois elas têm que abrir mão de tudo que elas conquistaram para poder cuidar dessa doença. E de novo, eu não estou dizendo que você não pode acelerar no trabalho, que você não pode trabalhar bastante em 2026, a vida é sua. A grande questão é que você vai se arrepender para sempre se você esquecer completamente as outras áreas da vida. Então, se você for acelerar na sua área profissional, pelo menos coloque indicadores claros do mínimo que você precisa fazer para não esquecer das outras áreas. Na sua área pessoal, o que você gosta de fazer na sua área pessoal? Se é ver os seus amigos a cada 2 semanas, se é sair para jantar com a sua família a cada uma semana ou uma vez por semana, se é ler um livro a cada mês, o que você precisa fazer para te manter vivo e feliz enquanto ser humano na sua área pessoal, não profissional? O que você precisa fazer para manter a sua saúde ativa em 2026? E o que você precisa fazer para se tornar o profissional que você sabe que precisa conquistar em 2026? Então, se o seu foco for em uma das 3 áreas, não esqueça e não deixe de lado completamente as outras 2, ou você vai se arrepender para sempre disso. Responda com sinceridade novamente, não precisa ter pressa para responder isso. E, de novo, o diagnóstico sincero é o primeiro passo para tudo de bom que vai acontecer na nossa vida. Se você mentir nessas respostas agora, infelizmente não vai adiantar nada. Infelizmente, se você mente no diagnóstico, se você conta historinhas bonitas para si mesmo, se você não é brutalmente honesto com o cenário atual na tua vida, você nunca vai atingir a vida que você sabe que precisa atingir. Precisa não, mas que você quer atingir. Tá bom? Vamos para a 4ª pergunta. Quais são as 3 coisas que você sabe que precisa fazer, mas vem adiando? Eu adoro falar sobre isso. Quais são as 3 coisas que você sabe que precisa fazer na sua vida, mas você vem adiando consistentemente? Presta atenção. Todas as vezes que a gente tem uma decisão importante para fazer, para ter, e quanto mais a gente adia essa decisão, muito provavelmente mais importante ela é. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais você adia por medo a conversa com o teu chefe sobre determinado assunto, sobre um aumento de salário ou sobre uma descrição mais clara do teu job description, né? Uma descrição mais clara do teu trabalho, dos teus afazeres, seja porque você está infeliz no seu emprego, que você precisa tomar uma decisão, quanto mais a gente adia uma conversa, ou uma conversa no relacionamento que você sabe que precisa ter, porque tem algo errado acontecendo no relacionamento e vocês estão empurrando para baixo do tapete, ou olhar de fato com um olhar criterioso para suas finanças, porque você sabe que está aí se afundando em um buraco financeiro e você evita falar sobre aquilo. E eu sempre trago o exemplo de um amigo meu, inclusive se ele chegar a ver algum vídeo meu, ele vai provavelmente estar representado em quase todos eles, porque eu sempre dou esse exemplo. Eu conheço um amigo que ele lida tão mal com os problemas da vida dele, ele evita tantos problemas da vida dele que, por exemplo, quando um carro tá dando um barulho estranho, ele não quer lidar com aquilo, ele aumenta o volume do som para não ouvir o que o carro tá dando de barulho, porque ele quer evitar pensar naquilo, porque ele quer empurrar o problema para baixo do tapete. Se ele contrai uma dívida, por exemplo, num banco, ele deixa de abrir o aplicativo, desinstala o aplicativo e finge que não tá acontecendo aquilo enquanto o cenário lá fora fica pegando fogo. Não seja essa pessoa. Não seja a pessoa que evita os problemas. O que você evitou em 2025 e você sabe que para ter uma vida melhor em 2026 você precisa fazer. Gente, tem outra história. Hoje eu tô cheio de história, né? Eu ouvi uma história num podcast esses dias. Eu acho que eu já contei aqui em um dos vídeos anteriores, mas vamos de novo. Uma mulher, tá, foi num posto de gasolina, encheu o tanque do carro, e ela ouvia um cachorro chorando muito baixinho do lado da loja de conveniência, que o chamou a atenção. Ela era apaixonada por cachorro. E aí ela perguntou pro frentista, por que aquele cachorro tá chorando? E o frentista falou, porque ele tá sentado em cima de um prego. E ela perguntou, tá, mas por que ele não sai se ele tá sentado em cima de um prego? E o frentista respondeu, porque não está doendo tanto ainda. Quais são os pregos
na nossa vida que a gente insiste em sentar e a gente não toma uma decisão simplesmente porque não está doendo tanto ainda? O que na nossa vida a gente evita tomar decisão porque a gente está sentindo um desconforto pequenininho ou um desconforto até notável, mas ele é tão constante, tão presente que a gente se acostumou com aquele motivo ruim. Você se acostumou com a vida financeira ruim, você se acostumou com uma saúde ruim, você se acostumou com um emprego medíocre e você é o cachorro sentado em cima de um prego que passa o tempo inteiro lamentando e chorando, mas não a ponto de tomar uma decisão. O que em 2026 você precisa tomar a decisão? Quais são as coisas em 2026 que você precisa arrancar o band-aid, que você precisa de fato tomar uma decisão e fazer algo diferente? Porque tudo na nossa vida são decisões. Se eu continuo medíocre em uma área da minha vida, eu sou o cachorro sentado num prego porque aquilo não está doendo tanto a ponto de eu tomar uma decisão. Sabe quando as pessoas tomam uma decisão na saúde? Quando elas descobrem uma doença e o médico fala ou tu muda teu estilo de vida ou você tem 1 ano, 2 anos, porque você não vai aguentar, você vai morrer se continuar assim. Sabe quando a gente toma uma decisão, quando a gente chega para trabalhar numa segunda-feira de manhã e teu chefe olha para ti e fala, cara, teu último ano foi horrível. Eu venho falando contigo consistentemente, nada mudou. Ou você melhora nos primeiro mês de 2026, nos primeiros 2 meses de 2026, ou infelizmente eu vou ter que te demitir porque nada está adiantando. Quando você chega em casa depois de um dia de trabalho e seu namorado está te esperando e fala o seguinte, cara, ou a gente faz alguma coisa ou deu pra mim, eu não aguento mais viver nesse momento. E esses são os momentos na nossa vida que doem tanto, que fazem a gente mudar, só que a gente só chega nesse momento porque a gente continua aceitando uma vida medíocre e evitando falar sobre os nossos problemas. A gente poderia ter descoberto, mas evitado a doença se eu tivesse prestado atenção na minha saúde há 3 anos atrás, quando ela já estava dando sinais. Se eu tivesse ouvido o primeiro feedback ruim do meu chefe lá em março desse ano, quando ele falou alguma coisa e eu de fato prestei atenção naquilo, não evitei o problema, não aumentei o volume do som do carro, ouvi, doeu, é óbvio que dói um feedback negativo, mas eu tomei uma decisão relacionada àquilo, eu não precisaria estar sendo demitido no primeiro mês de 2026. Se eu tivesse encarado e tendo feito perguntas sinceras no meu relacionamento, eu não precisaria estar lidando com o término agora porque eu teria mudado a situação se eu tivesse enfrentado o problema. Só que a gente não enfrenta os nossos problemas, a gente espera tudo pegar fogo. Nós somos constantemente as pessoas sentadas em cima de um prego e chorando e reclamando porque a vida está ruim, mas não a ponto da gente tomar uma decisão e fazer alguma coisa a respeito. Não seja essa pessoa. Quais são as 3 coisas, para repetir, que você sabe que precisa fazer em 2026, mas você vem adiando? Quais são as decisões que você está adiando? Seja cuidar da tua saúde, seja dar um feedback sincero num relacionamento, seja ser sincero no teu trabalho e falar pro teu chefe, dar um checkmate, falar, cara, deu, eu preciso de uma mudança aqui ou eu não estou mais feliz. Só que você tem medo de falar isso. Quais são as 3 coisas que você vem adiando na sua vida e que você precisa parar de adiar? De novo, se você não for brutalmente honesto nas respostas, não vai adiantar absolutamente nada e tudo de bom que acontece na nossa vida começa com um diagnóstico sincero. Quinta e última pergunta. Quem você precisa se tornar para que em 2026 seja diferente de todos os outros anos? De novo, quem você precisa se tornar para que 2026 seja diferente de todos os outros anos? Vou começar com a primeira reflexão que eu fiz nesse vídeo. Ou vou terminar com a primeira reflexão. A maior loucura que existe é a gente continuar com os mesmos comportamentos, os mesmos hábitos e esperar resultados diferentes. Se eu não for uma pessoa diferente em 2026, eu vou estar encerrando o ano de 2026 da mesma maneira que eu encerrei esse ano. Se você respondeu lá no início do vídeo que pode encerrar 2026 da mesma maneira que 2025 está encerrando e não saiu do vídeo e escolheu ficar, tá tudo bem. Só que eu não quero ser. Eu não quero terminar o ano que vem e perceber que eu fui exatamente a mesma pessoa de 2025. Eu quero ser uma pessoa melhor. E quem você precisa ser? Quem você precisa ser no seu trabalho para melhorar? O que você precisa fazer de diferente? Quem você precisa ser na sua saúde? Quem você precisa ser nos relacionamentos com os seus amigos? Quem você precisa ser em todas as áreas da sua vida? Por quê? A pessoa que eu sou, a pessoa que eu me torno define os meus comportamentos e os meus comportamentos definem os meus resultados. Só que se você não se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa diferente, você vai continuar fazendo os mesmos anos. Você vai continuar vivendo o mesmo ano repetidamente.
Só que para isso, aqui está o grande ponto de virada. Não é falar que você quer ser uma pessoa melhor. O que é ser uma pessoa melhor para você, gente? A gente define objetivos tão vagos que, cara, eu quero ter uma saúde melhor em 2026, mas o que é uma saúde melhor, cara pálida? Eu quero ganhar mais dinheiro em 2026, mas o que é ganhar mais dinheiro para você? Eu quero ter um relacionamento melhor, mas o que é um relacionamento bom para ti? Então, quem é exatamente a pessoa que você se imagina sendo em 2026? Que horas você acorda? Como você vai trabalhar? Quanto você vai estar ganhando? Quantas vezes por semana você treina? Como é que está a sua alimentação? Como é que é o relacionamento com a sua família, com seus amigos, com o seu namorado, com o seu namorado? Quem você é? Quem vai ser a pessoa que você vai se tornar em 2026 para alcançar os seus objetivos? De maneira, de novo, brutalmente honesta ou nada feito. Então, galera, presta atenção. Veja, reveja, pausa, volta esse vídeo. Se quiser olhar de novo daqui a 2 dias, olha, mas responda do fundo do teu coração todas essas perguntas, porque se você for sincero aqui, você vai ter o diagnóstico e o esboço de um plano para fazer um 2026 melhor. Tudo começa na nossa vida com a intenção e com a clareza. Se você sabe o que você precisa fazer e quem você precisa se tornar, você já tem a primeira parte e depois é contigo. E depois, se você prometeu que vai acordar mais cedo todos os dias para estudar, é objetivo teu acordar e depende de ti. E aí não tem desculpa. Se você prometeu que vai dar aquele feedback pro teu chefe, aí é contigo dar esse feedback. Se você prometeu que vai cuidar melhor da tua saúde, aí é contigo. Só que você tem claro o que você precisa fazer. E agora falta, obviamente, fazer. Então presta atenção, seja brutalmente honesto com isso. Eu tenho certeza que esses objetivos aqui que a gente construiu juntos, essas respostas que a gente construiu juntos, podem ser um guia para fazer um ano de 2026 melhor. E eu vou te acompanhar ao longo de toda essa jornada. Inclusive, se você quiser o material dessas 5 perguntas, eu tenho e eu fiz esse material com espaço para vocês preencherem. Então vocês podem clicar aqui na bio, na descrição. Na bio não, né? Na descrição desse vídeo tem o link, você vai lá, se cadastra, é gratuito, baixa o material, imprime esse material e aí responde e guarda ele com você. Mantenha ele por perto para todas as vezes que você fraquejar, ter muito claro que você prometeu o que precisa fazer. Então, clica aqui na descrição, baixa esse material e eu tenho certeza que isso vai ser um guia importante para o seu ano de 2026 e eu vou estar aqui para te acompanhar, tá bom? Muito obrigado pela companhia.